O silêncio da noite, muitas vezes, é o exato momento em que o peso do mundo decide cair sobre os nossos ombros. Quando as portas se fecham, os recursos falham e as palavras humanas já não são suficientes para curar a dor, a alma clama desesperadamente por um lugar seguro. O sistema lá fora nos ensina a camuflar as fraquezas e a travar guerras solitárias. Mas o reino de Deus nos apresenta um caminho completamente diferente: o acolhimento incondicional. Hoje, vamos compreender como o amparo do alto é a única força capaz de reerguer um espírito abatido, transformando o seu momento de maior fragilidade no cenário perfeito para a manifestação da glória e da providência divina. Se o seu coração precisa desse bálsamo espiritual para suportar as batalhas desta semana, sinta-se acolhido e caminhe conosco diariamente, inscrevendo-se no canal Fonte Eterna para receber edificação contínua. E como o amor de Deus sempre transborda e alcança outros através de nós, seja o canal de graça para aquele amigo ou familiar que está enfrentando aflições em silêncio. Faça essa mensagem de consolo chegar até ele hoje mesmo. A sabedoria sagrada nos entrega uma verdade inabalável, que serve como âncora para os dias de aflição. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa declaração poderosa não nos promete uma jornada sem tempestades, mas nos entrega a garantia absoluta de que jamais enfrentaremos as águas profundas desamparados. O amparo de Deus não é um conceito distante ou poético. É uma intervenção espiritual real que acalma as emoções aceleradas, organiza os pensamentos confusos e devolve a clareza quando a nossa visão está embaçada pelo medo. Quando levamos a nossa exaustão para o altar, o Senhor não aponta o dedo para as nossas falhas, nem nos julga pelo cansaço. Muito pelo contrário. Ele nos recolhe, enxuga as lágrimas da alma e nos esconde debaixo das suas asas. É nesse ambiente de intimidade e proteção que o nosso vigor é restaurado. O verdadeiro amparo divino nos pega quebrados e nos reconstrói por inteiro, devolvendo a coragem necessária para voltar a caminhar, sustentados agora por uma força que definitivamente não provém deste mundo. Existe um engano profundo na nossa geração que nos pressiona a demonstrar uma invulnerabilidade artificial constante. Somos cobrados, dia após dia, a manter uma postura de força irreal, como se o choro, o luto e a fadiga fossem sinônimos de ausência de fé ou de derrota definitiva. Contudo, o amparo divino nos ensina uma lição diametralmente oposta. A palavra de Deus nos liberta de qualquer máscara de autossuficiência ao nos entregar a seguinte revelação: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a essência do verdadeiro socorro que desce do céu. Quando você esgota os seus próprios recursos e reconhece, com humildade, que os seus braços não são longos o suficiente para resolver a crise, curar a enfermidade familiar ou restaurar as finanças, você não está fracassando. Na verdade, você está se posicionando na fronteira exata onde o agir humano termina e a providência divina começa a operar. O amparo de Deus exige rendição. O Altíssimo não divide o peso das nossas bagagens enquanto insistimos em tentar carregá-las sozinhos com a força do nosso próprio orgulho. É absolutamente necessário soltar o controle, depositar as ansiedades no altar e permitir que Ele assuma a direção da sua casa e dos seus negócios. Receber esse amparo significa parar de lutar contra a correnteza das próprias preocupações e aprender a descansar na soberania do Pai. O abraço de Deus não apenas consola a alma ferida, ele recalibra as nossas emoções, expulsa o espírito de desespero e nos reveste de uma paz que excede todo o entendimento terreno. Aquele que decide se refugiar na graça não retorna para o campo de batalha da mesma maneira.
Ele volta com o espírito fortalecido, com a mente blindada contra as setas do inimigo e sustentado por uma mão invisível que nunca perdeu o controle de absolutamente nada na sua história. Existe um momento crucial na jornada espiritual, onde a dor tenta nos convencer de que fomos abandonados no meio do vale. O inimigo de nossas almas frequentemente usa o silêncio temporário dos céus, ou a demora aparente de uma resposta para soprar mentiras de orfandade em nossa mente, tentando nos fazer acreditar que estamos lutando sozinhos. Porém, é vital compreender que a presença de uma grande adversidade não significa de forma alguma a ausência da providência. A sabedoria eterna nos conforta e destrói o espírito de intimidação ao declarar de forma contundente: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse não é um simples conselho para dias difíceis, é um decreto de amparo irrevogável. O socorro do alto não é uma assistência impessoal ou enviada à distância. É a garantia de que o Criador desce até o nível da sua dor para te fortalecer e segurar a sua mão com firmeza. Sentir-se amparado por essa destra de justiça significa que, mesmo que o mercado financeiro desabe, mesmo que diagnósticos contrários tentem abalar a sua família ou que pessoas da sua confiança virem as costas, a sua estrutura não entrará em ruínas. A mão que te sustenta é a mesma que sustenta o universo. Portanto, nos dias em que a vontade de chorar for maior do que a força para falar, não tente disfarçar o seu estado diante do altar. Apresente o seu pranto e permita que o amparo do Senhor seja o escudo que absorve os golpes da vida, devolvendo a você a dignidade e a resistência para atravessar o vale escuro em direção à vitória. Se o seu coração foi tocado e você escolhe descansar debaixo das asas do Altíssimo a partir de hoje, posicione-se espiritualmente. Deixe a sua marca de fé registrada aqui nos comentários, escrevendo com toda a sua convicção: o amparo de Deus é o meu esconderijo seguro. Faça dessa frase o seu selo de confiança na providência. E não retenha essa graça e esse consolo apenas para você. Olhe ao seu redor e lembre-se daquelas pessoas que estão atravessando um vale de aflições em silêncio, sentindo que as forças acabaram. Envie essa oração para alguém que precisa de um abraço de Deus hoje. A sua atitude pode ser o instrumento exato que o Senhor usará para impedir que uma alma desista. O nosso tempo de edificação se encerra por aqui, mas a destra invisível do Senhor continuará sustentando a sua vida em cada passo dado ao longo desta semana. Levante o rosto, respire fundo e tenha a plena certeza de que o amparo do alto jamais falha. O vale da adversidade não é o seu destino final, é apenas um trajeto por onde a mão da justiça te conduzirá em absoluta segurança até o outro lado. Que a doce paz do Espírito console a sua casa, que a graça renove as suas energias físicas e mentais, e que a certeza do favor divino blinde a sua mente contra qualquer desespero. Guarde a sua fé, permaneça firme debaixo desse amparo, e nos encontramos no próximo nível de maturidade e edificação, aqui na Fonte Eterna.